Fala, nação rubro-negra, mais um vídeo no canal. Estamos aqui para a gente trocar uma ideia sobre um papo muito importante sobre o nosso Mengão e também sobre aqueles que eu chamo de adestradores de plateias digitais, né? Temos um grupo de jornalistas e também alguns pseudo-jornalistas, vamos dizer assim, que gostam de inflamar, influenciar a sua opinião no sentido alarmante, né, da coisa, da catástrofe, etc, né? E temos aqueles também que muitas das vezes, ainda que sejam jornalistas, ainda que sejam até reconhecidos, sejam pessoas até famosas aí, né, no YouTube e tudo, sejam participantes de podcasts esportivos, tem uma conduta, uma postura questionável, né, do ponto de vista futebolístico, que a gente está falando aqui. Por que questionável? Porque, por exemplo, tem um jornalista muito famoso, eu não vou citar aqui o nome da pessoa, porque não há necessidade disso, né? Mas talvez vocês saibam de quem eu vou falar, de quem eu estou falando, de quem eu vou estar falando, que ele se diz rubro-negro, né? Mas ele também torce para clubes de outros países, né? Um clube da Argentina em especial, por exemplo. E esse cara, ele sistematicamente, ele tenta diminuir a importância de duas figuras muito importantes, muito relevantes na história recente do Flamengo, que são Bandeira de Melo e também o Jorge Jesus. Essa pessoa, esse jornalista, ele costuma dizer que o Bandeira de Melo ele não teve tanta influência na reconstrução recente do Flamengo, né? Na praticamente refundação do Flamengo. Bandeira de Melo, gente, só para vocês entenderem uma coisa, Bandeira de Melo não seria o presidente do Flamengo naquela oportunidade, naquela ocasião, que se formou a Chapa Azul, que fazia parte, da qual fazia parte Valim Vasconcelos, o próprio Bandeira de Melo, logicamente, o Landim, que saiu recentemente, o BAP, né? Cacau Cota, e essa galera toda, né? Que reconstruiu o Flamengo, gente de grande capacidade, gente envolvida com o mercado de ações, gente envolvida com grandes empresas, enfim, gente de mercado, gente experiente, empresários de renome, que sabe como funciona a gestão de uma empresa, né? A organização administrativa de uma empresa, como fazer uma empresa ficar saudável do ponto de vista financeiro. Só que nesse grupo muito forte, e o Flamengo teve muita sorte, o Flamengo, enquanto instituição, nós rubro-negros também, torcedores, tivemos muita sorte de termos entre nós pessoas deste gabarito, desta capacidade administrativa, né? O Flamengo, ele teve nessas pessoas o seu up que nós estamos agora presenciando um dos pontos máximos, mas o Flamengo ainda não chegou ao seu auge. Eu digo que ainda não chegou ao seu auge porque o Flamengo ainda está caminhando para o tal outro patamar econômico, financeiro, administrativo e também hegemônico do ponto de vista futebolístico, logicamente aqui no Brasil, mas fundamentalmente no continente sul-americano, na América do Sul, né? Não no continente americano, na América do Sul, e o Flamengo ainda não tem o seu estádio próprio. O Maracanã é uma concessão, como tivemos a oportunidade de falar aqui em outros momentos. Então, face ao exposto, o Bandeira de Melo, ele só se tornou presidente do Flamengo naquela ocasião porque os outros, que seriam potenciais presidentes, não tinham direitos dentro do que rege o estatuto do Flamengo para ser o presidente do Flamengo naquela ocasião. Não tinham direito. Por quanto de tempo de sócio, né, de pagar ali a carteirinha de sócio, não tinha tempo suficiente para isso, para pleitear um lugar na presidência do Flamengo, na cadeira de presidente do Flamengo. Então, acabou caindo no colo do Bandeira de Melo, que estava naquele grupo, repito, mas não seria ele o presidente. Provavelmente seria o Landim, provavelmente seria o Valim Vasconcelos, né? Mas não seria exatamente de primeira o Bandeira de Melo. Mas acabou caindo para ele porque ele era o único que reunia as condições legais, repito, dentro do Estatuto do Flamengo, para ser o presidente do Flamengo naquela ocasião. E o Bandeira de Melo é um homem vindo do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aposentado, e que ali naquele momento ele doou seu tempo livre para administrar exclusivamente o Flamengo, e o Landim, o Bandeira de Melo, perdão, tirou logicamente, rapidamente, a certidão negativa de débito, e o Flamengo começou a pagar os seus impostos que não vinha pagando há décadas. O Flamengo tinha como credores Zico, Edmundo, Romário, Petkovic, Júnior, Luxemburgo, muita gente, muita gente. E o Flamengo passou a pagar, e a dívida do Flamengo era 700 milhões de reais. A dívida do Flamengo era 700 milhões de reais quando o Bandeira de Melo assumiu. E o ativo do Flamengo era pouco mais de 100 milhões de reais, quando hoje é uma quantia irrisória. Só para você olhar para o contrato da Betano, que gira em torno de 270 milhões anuais.
A dívida do Flamengo era colossal naquele momento. Era colossal. Praticamente impagável. Mas o Flamengo tem um grande ativo, o maior ativo de todos, que qualquer clube almejaria ter. A sua torcida, a sua visibilidade. O que dá visibilidade ao Flamengo é a sua torcida. O que dá visibilidade ao Flamengo na mídia é a sua torcida, porque a mídia vai transmitir jogos do Flamengo, porque o Flamengo, logicamente, vai dar mais o quê? Mídia. Vai dar mais atenção, vai dar mais audiência para a TV. A TV, ela vive de audiência. Mas o Flamengo não foi criado pela Globo, o Flamengo não é filho da Globo, como alguns babacas idiotas costumam dizer. Então, até porque o Flamengo nasceu muito antes da TV Globo. Décadas antes da TV Globo, diga-se de passagem. Né? O Flamengo teve muitos de seus jogos transmitidos pela Rádio Nacional, que não transmitia apenas os jogos do Flamengo, que transmitia os jogos do Flamengo e dos seus adversários. Transmitiu durante décadas os jogos do Santos de Pelé. Por que o Santos de Pelé não se tornou o clube mais popular do planeta, ou melhor, do Brasil particularmente? Por quê? Por que foi o Flamengo e não o Santos de Pelé, o maior jogador da história do futebol? Porque o Flamengo ele é este clube diferenciado desde a sua fundação, na sua história. Então, o Flamengo ele acaba se tornando esse imã que atrai, né, mídias, atrai patrocinadores. Bandeira de Melo, homem inteligente, sabendo exatamente que tinha nas mãos uma grandíssima missão, mas também tinha já na sua carreira experiência administrativa para tal, junto com aquelas outras pessoas que eu citei aqui, ele fez o processo de praticamente refundação do Flamengo. E colocou uma coisa no Estatuto do Flamengo que é fundamental. Qualquer dinheiro que fosse retirado dos cofres rubro-negros, o presidente iria ser responsabilizado imediatamente, judicialmente falando. Está lá no Estatuto do Flamengo, o Bandeira de Melo fez questão de colocar lá, junto ao Conselho Administrativo. Por isso que o Flamengo parou de perder dinheiro saindo pelo ralo, como na época do Edmundo Santos Silva, né? Como, por exemplo, né? Como na época do Kleber Leite, por exemplo, que trouxe o Romário, né? Aquela coisa toda, vocês sabem, né? Então, o Flamengo deixou de perder dinheiro saindo pelo ralo. O dinheiro que estava no Flamengo, também, na época do Bandeira de Melo, não foi utilizado para comprar jogadores caros. Não, o Flamengo só vai comprar um jogador caro, mais ou menos assim, em 2015, que foi o Guerreiro. E o Flamengo trouxe o Guerreiro e comprando a dívida que o Corinthians tinha com o Guerreiro. Esse Corinthians, que está com uma dívida de daqui a pouco vai chegar a 2 bilhões. Isso há 10 anos atrás. Estamos em 2025. Então, o Flamengo começou a equacionar suas dívidas com seus credores, que é o que é certo. Para você ter um time, um clube saudável, né, administrativamente falando, financeiramente falando, você precisa cumprir com suas obrigações, com seus compromissos. Bandeira de Melo fez um trabalho administrativo admirável nesse sentido. Ele fez isso sozinho? Não, ele fez isso com todo um aparato de gente também acompanhando ele, muito bem preparada, mas ele era o presidente, ele era a cabeça, ele era a cara do Flamengo durante esse período de sua gestão. Qualquer coisa negativa que acontecesse com o Flamengo naquele período seria, logicamente, associado à Bandeira de Melo. Então, qualquer coisa positiva que acontecesse com o Flamengo naquele momento, como aconteceu, também tem que ser associado à Bandeira de Melo. Não pode ser retirado dele, né? Essa justa associação de que o Flamengo, a partir da sua administração, repito, com outras pessoas também com cabeças pensantes, inteligentes, mas o Flamengo se reconstruiu economicamente. Tomou o famoso remédio amargo que alguns jornalistas costumam dizer por aí. O que acontece é que esses mesmos jornalistas que dizem que o Flamengo tomou o remédio amargo são os mesmos jornalistas que tentam minimizar a presença fundamental do Eduardo Bandeira de Melo ali. Eu sou correligionário do Bandeira de Melo, eleitor do Bandeira de Melo, nada disso. Nem conheço o Bandeira de Melo, não, mas eu, presencialmente, né, pessoalmente, melhor dizendo, mas eu gosto de história e como historiador que eu sou obrigado, e rubro-negro, logicamente, conhecendo a história do Flamengo, eu sou obrigado a falar a coisa como ela é. Simples assim. Sem querer construir raciocínios mirabolantes para querer impor a minha visão ideológica, não. História como ela é. Então, como a história ela precisa ser mostrada como ela é, a gente está fazendo essa análise, e já falamos do Bandeira de Melo, agora a gente vai falar um pouquinho do Jorge Jesus. Jorge Jesus, quando ele chegou no Flamengo, ele não chegou a princípio diretamente para o Flamengo, quando ele chegou no Brasil. Ele chegou para treinar, ou teria uma proposta para treinar o Atlético Mineiro, só que não houve acerto lá. E aí, lá no Atlético, o Marcos Braz, que era o vice-presidente de futebol na época, né, da administração do Jorge Landim que fazia parte daquele grupo que entrou com o Bandeira de Melo em 2013, né, disso de passagem, estava todo mundo junto ali, como a gente acabou de falar.
ele trouxe o Flamengo, trouxe o Jorge Jesus para o Flamengo. O Jorge Jesus, ele trouxe uma cultura de futebol europeia para o Flamengo. Lógico, o cara é português, europeu, nasceu lá, viveu lá, construiu toda a sua carreira lá. Logicamente que ele vai trazer pensamentos diferentes da cultura futebolística brasileira. E o Jorge Jesus, ele encaixou perfeitamente com o DNA futebolístico do Flamengo, a sua cultura futebolística europeia, que no caso dele, Jorge Jesus, particularmente, uma cultura futebolística voltada para o ataque, ofensiva, casou perfeitamente com o DNA rubro-negro, com o DNA ofensivo rubro-negro. E o que nós vimos foi algo revolucionário no Brasil em 2019, que assombrou o Brasil inteiro, assombrou a América do Sul, um jeito de jogar altamente ofensivo, onde o Flamengo muitas vezes goleou e fazia um atrás do outro, fazia o primeiro, fazia o segundo, fazia o terceiro, e buscava o quarto, o quinto, o sexto, né? O Flamengo deu várias goleadas aí. Jorge Jesus foi responsável pela queda de 2 técnicos do Palmeiras. No jogo aqui no Maracanã, caiu o Filipão. No jogo lá no Allianz Parque, caiu o Mano Menezes naquela ocasião. Jorge Jesus foi o responsável por tirar o Flamengo da 8ª colocação, quando chegou, e colocar o Flamengo na liderança 8 pontos atrás, que estava do Palmeiras naquela ocasião, e depois colocou o Flamengo na liderança. O Flamengo ficou muito à frente do Palmeiras, se tornando campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Aliás, campeão da Libertadores e campeão brasileiro sem entrar em campo. Campeão da Libertadores jogando naquela final épica, em Lima, né? 2-1, 2 gols do Gabigol de virada. E depois, sem entrar em campo, no domingo, né? No dia seguinte, foi no sábado da final da Libertadores, no domingo, o Flamengo só entrou em campo com o empate do Palmeiras contra o Grêmio. E foi campeão brasileiro, com um número recorde de pontos, né? Naquela ocasião, ninguém tinha feito até então. E aí, o Jorge Jesus, depois, ele se tornou amado pela torcida rubro-negra, até porque o Flamengo ficava 38 anos na fila para conquistar uma Libertadores. 38 anos. Desde Zico, Andrade, Adílio, Raul, Leandro, Moser, essa galera toda, Marinho, né? Lico, Tita, Nunes. Então, esses caras que estão na história rubro-negra, né? Esses caras foram responsáveis pelo primeiro e único título do Flamengo de Libertadores. E a Libertadores, e Mundial, né? Interclubes, e a Libertadores, para o rubro-negro, ela é a obsessão. É lógico que o rubro-negro ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro. É lógico que ele quer ganhar a Copa do Brasil. Ele quer ganhar até Carioca, embora o Carioqueta seja até descartável, né? Mas a obsessão rubro-negro, quem é rubro-negro sabe, a obsessão rubro-negra é a Taça Libertadores da América, até porque o Flamengo, repito, estava quase 40 anos na fila, 38 anos sem ganhar a Libertadores, 38 anos sem disputar o Mundial Interclubes, até porque para você jogar o Mundial Interclubes você precisa ganhar a Taça Libertadores da América. E o Flamengo, infelizmente, teve muitas jornadas terríveis na Libertadores da América, né? Vocês sabem disso, não precisa aqui exaltar e falar essas coisas aqui, não precisa. E com o Jorge Jesus, o Flamengo viu a oportunidade de jogar um Mundial Interclubes depois de quase 40 anos contra um timaço do Liverpool, que naquele momento contava com Trent Alexander-Arnold no gol, na lateral direita com o Alisson no gol, com Van Dijk, que está ainda até hoje na zaga, comandando a zaga, com o Keita no meio campo, com o Salah, Firmino, Mané no ataque, um timaço, né? Com Henderson no meio campo, baita de um volante. Então, o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool, peitou o Liverpool, incomodou o Liverpool, levou a partida para a prorrogação e teve a oportunidade de fazer gols, teve a oportunidade de ser campeão ali. Se aquela bola do Lincoln caísse, por exemplo, no pé do Gabigol, ou no pé do Arrascaeta, ou até do Pedro, que chegou no ano seguinte, chegou em 2020, né, até rimou, poderia ser que ali seria o gol de empate do Flamengo. O Flamengo, de repente, poderia levar aquela disputa para os pênaltis e poderia ser campeão, porque o Diego Alves, lembre-se, o Diego Alves é um cara pegador de pênaltis. Aliás, a montagem do elenco foi de acordo com os pedidos do Jorge Jesus. Lembremos, o Jorge Jesus não tinha Felipe Luiz ainda na lateral esquerda quando ele chegou, né? O Jorge Jesus tinha na lateral esquerda o René, que hoje está no Fluminense. O Jorge Jesus tinha na zaga o Rodolfo. Depois chegou o Pablo Mari. O Jorge Jesus tinha na lateral direita o Pará e o Rodinei. Para vocês verem. Depois chegou o Rafinha. O Jorge Jesus, aí sim, trouxe o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né? Aí já tinha o Rodrigo Caio, baita de zagueiro, responsável atualmente por treinar as bolas paradas do Flamengo. E tem gente aí, esses mesmos adestradores de plateias digitais, esse cara que eu tô falando, adestrador modo de plateias digitais, criticou a contratação do Rodrigo Caio pelo Flamengo para participar desta comissão técnica atual. Não é por acaso que Léo Pereira, Léo Ortiz tem feito tantos gols de cabeça, porque isso é trabalho do Rodrigo Caio, porque ele é zagueiro, conhece a posição, fez muitos gols de cabeça, né? Inclusive no Maracanã, fez gol de cabeça contra o Grêmio, naquele 5-0 histórico, épico, no Maracanã.
então o Rodrigo Caio também estava participando daquele timaço de 2019. Aí trouxe o Gerson, né? Da Europa, trouxe o Gerson da Europa. Então o Flamengo transformou o Gerson no Coringa. Então o Flamengo montou um time que assombrou o Brasil, né? Escalou rapidamente a tabela de classificação, só perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, que foi desclassificado, porque ali o Jorge Jesus ainda estava iniciando o seu trabalho. O Jorge Jesus teve 20 dias, mais ou menos, de preparação daquele elenco ali para treinar, porque teve uma Copa América disputada aqui no Brasil, que parou o Campeonato Brasileiro. Foi fundamental aquela parada. Logicamente, você precisa de tempo para você implementar suas ideias, né, seus conceitos de futebol. Qualquer treinador sabe disso, qualquer jornalista sabe disso, mas tem jornalista que é covarde. Esquece essas questões na hora deles criticarem acidamente aquele de que eles não gostam. E como não gostar do Jorge Jesus? Qual é o rubro-negro em sã consciência que não vai gostar do Mister? Né? Olê, Mister. Por quê? Porque foi o cara que tirou o Flamengo. E tirou de uma maneira absolutamente inesquecível, de 38 anos de fila, né? Na Libertadores. E o Flamengo, repito, ele lançou tendências. A partir dali, os times de futebol aqui no Brasil começaram a jogar à la Flamengo, com essa história de marcação alta, né? Que o Jorge Jesus trouxe para cá, porque ninguém estava preparado para aquilo. E o Jorge Jesus está na história do Flamengo. Não pode se esquecer do Jorge Jesus como uns babaca, como o babaca fala aí, o adestrador Mor, falando que já não chega de Jorge Jesus, não precisa mais ficar falando de Jorge Jesus. Como é que a gente não vai falar de Jorge Jesus se a gente fala do Zico? Como é que a gente não vai falar de Jorge Jesus se a gente continua falando do Júnior, do Andrade, do Adílio, do Leandro? E temos que falar mesmo desses jogadores sempre. Temos que falar do Leandro da Silva, do Zizinho, do Dida, que foi o ídolo do Zico. Temos que falar do Geraldo, temos que falar do Fio Maravilha, temos que falar dos jogadores históricos do Flamengo, do Nunes, né? Do Lico. Temos que falar dessas pessoas, até porque as instituições são feitas por seres humanos. Para as instituições funcionarem, são feitas por seres humanos. Aqueles que constroem, que trabalham na construção dos prédios onde funcionam as instituições, e aqueles que fazem as instituições funcionarem. O Flamengo é uma instituição. Sem seres humanos ali, não existiria o Clube de Regata do Flamengo. O problema é que no Brasil nós temos um problema seríssimo de memória. O Brasil é um país que tem história, mas não tem memória. E como a mídia burguesa, inclusive a mídia esportiva burguesa, ela também trabalha com o propósito de fazer você esquecer, você, rubro-negro particularmente, né, e o cidadão de uma forma geral, esquecer os acontecimentos, né, eles falam isso. Vamos esquecer o Jorge Jesus. Não, você não pode esquecer esses caras. Você não pode esquecer quem fez história no Clube de Regata do Flamengo. E até porque esses caras que falam para você esquecer, né, eles torcem até para times argentinos. E outra coisa, esses caras que falam para você esquecer, eles dizem que o Jorge Jesus saiu do Flamengo porque ele quis. Não, o Jorge Jesus saiu do Flamengo porque ele foi forçado a sair. Porque em 2020, lembre-se, entrou uma pandemia aqui que foi amplamente negligenciada pelo genocida, que está a ponto de ser preso. Porque o Brasil teve 700 mil mortos. E o Jorge Jesus já tinha, naquele momento, naquela ocasião, mais de 60 anos, ele já era sexagenário. E muita gente idosa estava sendo morta pela pandemia, que estava sendo negligenciada pelo genocida. Logicamente, eu faria a mesma coisa no lugar do Jorge Jesus. Qualquer pessoa em sã consciência faria, em primeiro lugar, da sua vida, da sua família. Então, o Jorge Jesus voltou para Portugal porque ele percebeu que aqui no Brasil a coisa estava sendo negligenciada. Tanto é que vocês lembram, o Rodolfo Landim quis jogar o campeonato carioca de qualquer maneira. Em 2020, quis jogar, né? Com hospitais de campanha ali, montados do lado do Maracanã, gente morrendo do lado de fora do estádio. Assim, absolutamente bizarro. Bizarro. Né? Então, ele tinha que ir embora. Ele está certíssimo. Ele tinha que ir embora. Na verdade, não tem nem campeonato, nem jogo aqui. Porque muitas pessoas estavam morrendo. A vida humana vem antes de tudo. Antes de qualquer atividade física, atividade laboral. Em primeiro lugar está a vida humana. O Jorge Jesus fez certíssimo. Eu faria a mesma coisa. E tem gente aí, esses adestradores, que ficam falando que o Jorge Jesus, ele pediu a contratação de jogador X, Y, Z, depois foi embora. Lógico, eu faria a mesma coisa. Você faria a mesma coisa. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Né? Então, a questão sanitária aqui estava sendo muito negligenciada pelo genocida da época, que simplesmente lavou as mãos para o que estava acontecendo aqui nesse país. E lá em Portugal, ele, com certeza, ficaria mais seguro, como ficou, tanto é que está vivo até hoje. Né? Não deve ter adquirido a doença. Então, a gente não pode esquecer as pessoas que fizeram a história do Flamengo e que prestaram grandes serviços ao Flamengo. Né? Não deixem pessoas covardes, mentirosas, convencerem você
de que pessoas que prestaram grandes serviços ao Clube de Regatas do Flamengo, né, por causa da cabeça de gente doente, tem que ser negligenciada na história. Não, essas pessoas têm que ser lembradas, essas pessoas têm que ser colocadas em bandeiras, né, porque o Flamengo hoje ele é ainda mais odiado, invejado pelos antes do que ele era antes. Até porque antes o Flamengo ele era motivo de chacota, né? Ele era motivo de chacota. Aliás, o Juca Kfouri, ele falou recentemente, ele deu uma entrevista dizendo que o Corinthians um dia seria maior que o Flamengo, que o Corinthians está no maior mercado nacional, na capital econômica do país. Uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com outra. Até porque, mesmo no principal mercado econômico do país, na capital econômica do país, o Flamengo é a quinta maior torcida. Por que o Corinthians nunca será nem igual, muito menos maior que o Flamengo? Porque o tamanho da torcida do Flamengo e a organização administrativa do Flamengo não vai fazer com que o Flamengo diminua. E, logicamente, a grandeza do Flamengo associada à captação de recursos impede qualquer possibilidade de qualquer time chegar onde o Flamengo está, no outro patamar. Saudações rubro-negras, em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Grande abraço.